tese, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, algumas considerações finais e as referências bibliográficas. Então, trazendo como introdução um pouco da biologia do pirarucu, é uma espécie endêmica da região da espécie Arapaima gigas. Então, ele habita as planícies inundadas da bacia do rio Amazonas, principalmente localizado em lagos, florestas inundadas, rios e drenagens costeiras. É considerado o maior peixe de água doce do mundo, de escama, onde seu comprimento total pode atingir até 3 metros e pesar mais de 200 quilos. Uma espécie considerada carnívora, quando adulto, com uma tendência à piscivoria, ainda quando jovens, também denominados bodegos, eles podem se alimentar de outros itens alimentares, como insetos, crustáceos e moluscos. Seu ciclo reprodutivo é demasiadamente complexo, ele passa desde a formação de casais, construção de ninho, e principalmente do cuidado parental, onde muito desse cuidado é marcado pela natação dos filhotes próximo à cabeça do pai, principalmente. A sua maturidade sexual é atingida com um peso de aproximadamente de 40 a 45 quilos e o comprimento total superior a 165 centímetros. É uma espécie sedentária, então, alguns estudos trabalhando com marcação e recaptura observaram dispersão média de aproximadamente 13,7 quilômetros. Já uma outra abordagem, a Araripe observou uma variabilidade genética nas populações distantes superior a 1.300 quilômetros. Os deslocamentos laterais, eles são pouco descritos na literatura, entretanto, os longitudinais, entretanto, os deslocamentos laterais são bastante detalhados durante, principalmente, o ciclo reprodutivo, né, no qual tem uma relação direta, o seu ciclo reprodutivo, com os habitats gerados durante todo o ano no ambiente de vaso. Agora, fazendo um pequeno retrato histórico do acordo de pesca e o manejo comunitário do pirarucu. Então, ainda com o plano de desenvolvimento da pesca, esse criado pela Secretaria de Desenvolvimento, pela SUDEP, na década de 60, era um plano que incentivou muito a indústria pesqueira, através de linhas de crédito e principalmente modernização das frotas pesqueiras da indústria de beneficiamento do pescado. E isso levou com que as embarcações aumentassem muito seu poder de pesca. E o que ficou observado foi a redução significativa do desembarque do pirarucu e principalmente a redução do tamanho de captura, do tamanho de comprimento total, fazendo com que essa espécie fosse incluída na lista vermelha de espécies ameaçadas em 1975. Ainda como algumas medidas administrativas, o IBAMA tentou reduzir um pouco mais da pesca predatória através do tamanho mínimo de captura e também estabelecendo o primeiro período de defesa para o pirarucu, isso em 89 e 91, respectivamente. O início do manejo do pirarucu, ele se deu na Reserva de Desenvolvimento Mamirauá, em 1999, isso com uma ação direta dos comunitários, onde eles faziam um rodízio de lagos, né? E a primeira cota de captura foi estabelecida através de marcação e recaptura. Com o desenvolvimento desse modelo de manejo sustentável do pirarucu, em 2002, a instrução normativa ela criou os procedimentos de acordo de pesca no estado do Amazonas. Um outro marco histórico foi em 2004, através do pesquisador Castelo, que ele observou um método tradicional, observou uma forma tradicional com que os pescadores eles faziam uma contagem dos pirarucus no ambiente, e aí sistematizou isso num método que nós chamamos hoje de método de contagem do pirarucu. Em 2004, o IBAMA também proibiu a captura, comercialização e o transporte do pirarucu, a não ser que ele seja oriundo do manejo sustentável ou da piscicultura licenciada. Em 2005, houve a proibição da pesca do pirarucu de 1º de junho a 30 de novembro, e isso está muito retratado a legislação amazonense, no qual proíbe a pesca do pirarucu durante todo o ano. Em 2015, um decreto estadual do estado do Amazonas regulamentou o manejo do pirarucu,
E o sucesso desse modelo de manejo, ele é refletido nos dados do IBAMA de 2020, onde observa-se, né, aproximadamente 63 unidades de manejo sustentável do pirarucu no estado do Amazonas, incluindo outras áreas que estão em regulamentação. Agora, mais recentemente, do ano de 2025, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, ela também implementou uma instrução normativa estabelecendo critérios e procedimentos para a implantação dos acordos de pesca. Então, como nós podemos observar, o pirarucu ele tem, principalmente seu ciclo biológico e reprodutivo, uma relação muito grande com o ambiente, né, com o ambiente de várzea, principalmente os habitats criados por ele. E também observamos a importância significativa das comunidades, né, para a gestão e manejo do pirarucu. Com isso, nos levou ao nosso objetivo geral, que seria avaliar a relação entre a abundância de pirarucu, arapaima gigas, aos componentes da paisagem dos lagos de várzea da planície inundada amazônica e o comportamento socioambiental das comunidades ribeirinhas nas áreas de acordo de pesca do município de Quari, Amazonas, Brasil. Tendo como objetivos específicos número 1, no qual era analisar se o conhecimento etno-ictiológico dos manejadores, a aptidão agrícola dos atores sociais e a gestão participativa das associações exercem influência sobre a abundância de pirarucu manejado em áreas de acordo de pesca. O objetivo 2 seria identificar os componentes da paisagem em áreas de ambientes de várzea amazônica, utilizando fotografias aéreas obtidas por drone, imagens de satélite e técnicas de processamento digital de imagem. Objetivo específico 3, avaliar se os componentes da paisagem dos lagos de várzea amazônica influenciam a abundância de pirarucu em áreas de acordo de pesca no município de Quari, Amazonas, Brasil. Então, para atender o objetivo específico 1, nós trouxemos o capítulo 1, né, ele vai seguir essa sequência. Esse artigo ele foi publicado no dia 15/7 de 2025 na revista Observatório da Economia Latino-Americana. Ele tem como título Aspectos Socioambientais do Manejo Arapaima gigas no Médio Solimões, Amazônia Brasileira, tendo como autores, né, eu, Jean Felipe Silva de Abreu, um discente do programa, o Hilário Abreu, o professor Carlos e a professora Kevin. Falando um pouquinho sobre o manejo comunitário do pirarucu, ele envolve uma diversidade de etapas, onde as comunidades elas precisam passar por diversas capacitações, treinamentos, oficinas, e elas estabelecem muito da forma como esses acordos de pesca e o manejo ele é gerido na comunidade. Então, ela é uma atividade que o envolvimento da comunidade é muito importante em todo o processo. O reflexo disso foi o quê? A redução da pesca ilegal do pirarucu, a recuperação das populações naturais, que já é observado através dos dados disponibilizados, o aumento da renda das famílias, a manutenção de práticas culturais, né, principalmente com o método de contagem, onde a gente pôde resgatar essa maneira ainda de contar o pirarucu, e o reconhecimento da participação feminina na pesca, né? Então, as mulheres, elas participam principalmente em etapas muito importantes de monitoramento, principalmente, do pirarucu, no qual fica evidente essa participação delas na pesca. Geralmente, o manejo do pirarucu ele é muito avaliado pelas questões biológicas e ecológicas e da relação da espécie com o ambiente. Entretanto, pensando em uma nova abordagem, levando em consideração variáveis sociais, econômicas e políticas, que nós seguimos com esse capítulo, né? Principalmente avaliando e identificando o conhecimento tradicional dos pescadores, a aptidão agrícola, então como a comunidade, as atividades que ela desenvolve, a gestão participativa das associações, entendendo que as comunidades na região amazônica, elas possuem uma heterogeneidade, então a gente não pode generalizar, né, essas comunidades com relação à condução dos acordos de pesca, principalmente do manejo do pirarucu. A área de estudo, então, o nosso estudo ele foi realizado no município de Quari, no Rio Copeá, onde aqui nós observamos 12 comunidades, no qual participaram
no qual nós temos em azul o acordo de pesca do Rio Copeá, setores A e B, esse gerido pela Associação União das Comunidades Indígenas e Não Indígenas do Rio Copeá, a ALCIRNIC, e em verde o acordo de pesca do Médio e Baixo Rio Copeá, gerido pela Associação Unidos Venceremos. Então, das 12 comunidades, nós visitamos 7 delas, onde nós trazemos aí a Vila Fernandes, a Liberdade, Comunidade do Poção, Comunidade Boa Fé, Boa Esperança, Fortaleza e Campina. Então, como coleta e análise de dados, foram realizadas excursões de campo, tendo início em março de 2022, finalizando agora em dezembro do ano passado, no qual eram realizadas entrevistas com aplicação de formulário, esse denominado diagnóstico da unidade de produção familiar. Um dos critérios de inclusão é que esse ator social ele pertencesse a alguma das associações, fosse maior de idade e tivesse, né, a relação direta com o manejo. Então, aqui na figura 2, nós trazemos uma imagem das entrevistas com a aplicação desse questionário, que observava o perfil do produtor, a infraestrutura da comunidade, os sistemas de produção e comercialização, características biológicas, ecológicas e ambientais e antropogênicas, e assistência técnica de extensão rural, associativismo, crédito rural. Esses dados foram sistematizados e organizados em um banco de dados com a ajuda do Excel. Inicialmente, foi usada uma estatística descritiva, qual e quantitativa, né, para fazer uma análise do perfil socioeconômico dessas comunidades e também para avaliar a aptidão agrícola. Já o conhecimento étnico-teológico, nós utilizamos uma tabela de cognição comparada a essa adaptada de Silvano e Valbo Jorsin, em 2008, no qual ele traz a variável analisada, o conhecimento tradicional, comparado com o que se encontra na literatura, entre artigos e teses, né, e pesquisas realizadas sobre o tema, e ele classifica em 3 níveis, entre alto, médio e baixo. Para a avaliação da gestão participativa, nós usamos esse método de avaliação participativa, que também foi adaptado do estudo de Amaral e Queiroz, em 2001, onde ele avalia 10 princípios fundamentais. Bem, como resultados, nós entrevistamos 86 atores sociais, entretanto, segundo dados da SEMA, em 2022, nessa região, ela reside em 230 famílias. Então, a nossa amostragem correspondeu a 37,4% do total de famílias. Aqui, uma caracterização da associação ALCIRNIC. Então, a idade variou de 22 a 60 anos, o sexo superior foi correspondente, foi de 77% masculino e 23% feminino. A renda, com o manejo, a renda média foi de R$ 3.328,25, e os níveis de escolaridade presentes na associação. E para a CUV, foi de 21, a idade de 21 a 65 anos, o sexo masculino representando 84%, e a renda um pouco inferior, com a média de 1.297,13. Lembrando que essa renda foi informada pelos comunitários, né, e muito dessa renda está relacionada às atividades que cada um desenvolve durante o período, as etapas do manejo. E as escolaridades também estão observadas aí no slide. Bom, trazendo como resultado do conhecimento étnico-teológico, nós avaliamos 12 variáveis, né, inicialmente aqui com a abundância de pirarucu, que foi considerado nível alto, peso e comprimento, esse considerado nível baixo, essa percepção, esse nível de assertividade, nós podemos estar relacionando, possivelmente, nos últimos anos, a observação do tamanho máximo, do tamanho que os indivíduos são capturados. Então, os resultados aí, das observações foram que o pirarucu cresceria até 2 metros, e a gente sabe, já conhece que é superior a isso. Hábitos alimentares, itens alimentares e dieta que foi considerado alto.
Habitats também considerado nível de assertividade alto. Deslocamento lateral também bastante conhecido e detalhado pelos comunitários. Sexagem de dimorfismo sexual também considerado nível de assertividade alto. Comprimento de primeira maturação, nós observamos também um nível de assertividade médio. E isso também a gente pode estar relacionando a essas áreas que foram muito subexplotadas antigamente e hoje, há aproximadamente 7 anos que vem fazendo o manejo do pirarucu. O período reprodutivo também foi considerado nível de assertividade alto, comportamento reprodutivo alto. Estádio gonadal, também nível de assertividade alto, cuidado parental também alto, habitats dos filhotes e juvenis alto. Então, nós observamos que o conhecimento etno-ictiológico é bastante presente em ambas as comunidades. Observando agora a aptidão agrícola dessas comunidades, aqui na figura 3 nós trazemos a frequência relativa das atividades principal, com o primeiro destaque para a atividade principal. Então, ambas as comunidades, esses atores sociais se autodeclararam agricultores familiares, com 50% e 52%, seguido da atividade de pescador como atividade principal. Então, dentre esses atores sociais, nós observamos também a utilização de pequenas unidades, pequenas áreas de plantio, né, com a grande maioria sendo representada por áreas de até 1 hectare. Então, isso reflete muito da realidade das comunidades que utilizam, né, pequenos roçados, principalmente com culturas relacionadas ali à alimentação diária, né? Essas atividades são marcadas pela baixa produtividade e pela quase não utilização de tecnologias de produção, nem corretivos, nem insumos agrícolas. As principais culturas observadas foi a mandioca e a banana, para ambas as associações. Então, isso reflete da alimentação. A mandioca é componente principal da alimentação, acompanhada do peixe, podendo ser o excedente ser comercializado nas cidades, né, vizinhas, como o município de Quari. A banana também entra como uma fonte de carboidrato e vitaminas muito importante na alimentação. Essas comunidades, elas estão alocadas numa região de várzea, então nós observamos a presença dessas culturas, como o milho, a melancia e o feijão. Muitas dessas culturas são muitas vezes incentivadas pela assistência técnica, ou principalmente programas de distribuição de sementes. Apesar de nenhum ator social se autodeclarar extrativista, né, observamos aí a presença do açaí e do cacau, que são atividades bastante relacionadas ao extrativismo. Com relação às ações de assistência técnica, então, em azul, os dados da Alcirnic, em verde, da CUV, nós observamos que a Alcirnic, ela possui um acompanhamento superior com relação à assistência técnica de extensão rural. Então, são ações que o IDAM desenvolve junto à comunidade, e isso reflete muito as políticas públicas e documentos, né, que podem ser emitidos pelo órgão de assistência técnica, através principalmente aí do cartão do produtor primário, observando 41% da Alcirnic e somente 33% da CUV. Aqui um dado mais discrepante com relação ao CAF, né, antigamente a DAP, a Alcirnic com 91% e a CUV 13%. Nós acreditamos que muitos desses dados estão relacionados que a Alcirnic, ela participa de muitos editais do governo estadual. Então, essa participação muitas vezes exige da associação que todos os atores sociais eles tenham ali o CAF para poder concorrer a esses editais. Com relação ao cadastro ambiental rural, nós observamos também que a Alcirnic possui 45% dos entrevistados admitiam ter o CA, enquanto 13% da Alcirnic. Observando agora a gestão participativa através desse gráfico de radar, comparando as 10 diretrizes, os princípios fundamentais da gestão participativa, nós tivemos que a Alcirnic teve um score de 76,5, esse score está relacionado ao somatório de todas as 10 diretrizes, onde as diretrizes mais bem avaliadas foram distribuição de benefícios, organização coletiva, com 9,6, obediência às regras, com 8,9.
e comercialização com 8,7. Esses foram os pontos mais bem avaliados dessas diretrizes. E aí as menos, com o nível mais baixo de avaliação foi capacidade produtiva, está muito relacionado que essa associação não estaria conseguindo capturar toda a cota de captura, né? E a questão do monitoramento. Então, uma das observações foi que muito da comunidade não passou por nenhum tipo de treinamento sobre monitoramento, uma etapa muito importante para o manejo. Já a CUV teve um score um pouco inferior ao CNIC, com 73,4, onde os princípios mais bem avaliados foram a organização coletiva, comercialização, distribuição de benefícios. Aqui está relacionado principalmente à distribuição da receita. E, como diretriz com fraquezas, foi monitoramento, com 3,3, sistema de vigilância e levantamento de estoque. O monitoramento ainda associado àquela questão da capacitação. Já o sistema de vigilância aqui, ele é um pouco afetado com relação por ser uma zona que é utilizada por algumas organizações criminosas, então, muito relato da comunidade de sentir uma insegurança durante o período de vigilância nos ambientes. Como conclusão do capítulo 1, nós observamos que a efetividade do manejo comunitário do pirarucu está relacionada ao comportamento socioambiental das comunidades ribeirinhas e suas estruturas organizacionais. Este estudo mostra o papel do conhecimento ecológico tradicional na gestão pesqueira e a importância das atividades agrícolas para a segurança alimentar, geração de renda e a necessidade de fortalecimento institucional para aprimorar a governança participativa. A integração entre conhecimento científico e saberes locais pode promover o desenvolvimento socioeconômico das comunidades amazônicas. O capítulo 2, que está associado ao objetivo específico número 2, ele é um artigo que foi submetido no dia 26 de 5 de 2025 na revista Geotemas, que tem como qualis A2. Ele tem o título Identificação de componentes da paisagem na várzea amazônica, uso de aerofotogrametria e sensoriamento remoto. Esses foram também os autores participantes desse artigo. Bom, trazendo como uma breve introdução a importância da bacia amazônica, principalmente pois ela comporta a zona úmida amazônica, que promove a manutenção do clima, a manutenção também da biodiversidade, os ciclos biogeoquímicos, transporte de material particulado e, principalmente, a manutenção das comunidades através da agricultura e da pesca. As zonas úmidas, um dos primeiros trabalhos foi o da Laura Reis, em 2003 e 2015, no qual, com técnicas de sensoriamento remoto, ela conseguiu determinar essa zona, a área dessas zonas úmidas, que corresponde a 840 mil quilômetros quadrados, e também utilizou os componentes da paisagem para classificar esses ambientes. Então, aqui na figura 1A nós temos período de água baixa, e na B o período de água alta, com as suas respectivas categorias dos componentes da paisagem. O ambiente de vaza ele sofre uma influência anual, né, monomodal, do pulso de inundação. Na figura 2, nós trouxemos aqui o nível do Rio Solimões dos últimos 10 anos. Então, esses dados foram gerados por nós, e eles estão bem próximos ali à região do COPEA, onde fica a nossa área de estudo. Nós observamos que em 2015 foi a maior cheia registrada para a região. Entretanto, nos últimos 2 anos foram as 2 maiores secas, com destaque em vermelho aqui para 2024, foi a menor cota observada para a região. E nós trouxemos uma imagem da seca histórica de 2024, são lagos que pertencem aqui à comunidade Vila Fernandes, e esse Paraná aqui, que dá acesso ao complexo de lago, então foi um momento bem complicado para desenvolver as atividades do manejo durante a seca de 2024. Nós sabemos que a caracterização ambiental dos lagos de vaza ela pode ser realizada utilizando alguns parâmetros, como parâmetros liminológicos, como oxigênio, pH, temperatura, condutividade, transparência e cor da água, dados morfológicos, como formato, formação, tipo de solo, e dados morfométricos por meio de área, perímetro, profundidade, conectividade, distância entre ambientes e
mais recentemente, os componentes da paisagem, né, utilizando métricas para identificação e quantificação desses componentes. Então, o estudo, dessa área de estudo, nós observamos aí as 12 comunidades e os lagos que compõem o manejo, são lagos de manejo, então nós utilizamos como referência toda essa área para a coleta das imagens de satélite. Os componentes da paisagem selecionados foram baseados no estudo da Laura Regis, 2013 e 2015, onde nós iremos trabalhar com água aberta, como classe de componente da paisagem, macrófitas, floresta inundada e floresta não inundada. Aqui na tabela 1 nós trazemos algumas terminologias correspondentes a cada um dos componentes da paisagem. Para obtenção e processamento das imagens aéreas, a metodologia que nós utilizamos foi, inicialmente, para a coleta de dados primário, foi o mapeamento aéreo autônomo com drone. Então, aqui nós utilizamos esse equipamento, que foi o DJI Mini 2, né, um drone de entrada, de baixo custo, mas que se mostrou bastante efetivo com relação à metodologia empregada. Algumas especificações técnicas, é um equipamento que pesa 249 gramas, tem uma velocidade de 16 metros por segundo, tempo máximo de voo de 31 metros e pode alcançar até 9 quilômetros. Ele comporta um sistema de GNSS, de GPS, GLONASS, né, e o Galileu, e a bordo, acoplado, uma câmera de meia polegada. Nós fizemos um plano de voo, todo o planejamento de voo foi elaborado utilizando esse software, o Drone Link, onde nós podemos observar aqui na imagem a área que nós iríamos mapear, e algumas especificações técnicas, como velocidade, a altitude de voo de 120 metros, que é o máximo permitido pela ANAC, o ângulo de captura de menos 90 graus, a sobreposição frontal e lateral, que são muito importantes, então está relacionados como que as imagens vão ser sobrepostas para evitar erros, né, e de falta de imagem através da não captura, e o tempo máximo de coleta nós estabelecemos em 25 minutos, respeitando a autonomia do equipamento. Para o processamento da imagem, nós utilizamos o software Metashape, através desse fluxo de trabalho, a importação de imagem, alinhamento, construção de nuvem de pontos densos, geração de malha 3D, geração de malha digital de elevação, e a construção do ortomosaico, que nada mais é essa imagem que nós estamos observando, onde essa imagem ela é gerada através de várias fotografias, né? Vamos supor que aí nós temos a junção de 300 fotografias para mapear esse ambiente como um todo. Para seleção, processamento e classificação de imagens de satélite, então, o satélite que nós utilizamos foi o Landsat 8, com uma órbita .233/63, com resolução espacial de 30 metros. Essa imagem utilizada foi do dia 31/7/2024, que ela está aproximadamente a uma semana de diferença do período que nós coletamos os dados com o drone. O software utilizado foi o QGIS. Antes, nós fizemos um pré-processamento dessa imagem, que correspondeu à correção radiométrica atmosférica e uma reprojeção do SIGAS 2020S, né, para o hemisfério sul. Nós utilizamos também, para assessorar essa classificação, algumas composições de RGB, modelos digitais de elevação e 2 índices, um de vegetação e outro índice de água. Todas essas informações, esses dados foram utilizados para treinar os classificadores, com uma amostra de 20 amostras por cada componente da paisagem, utilizando o plugin SCP do QGIS. Para a classificação supervisionada, nós testamos 3 algoritmos. Então, foi o máximo verossimilhança, o SAM e o Random Forest. Para avaliação da acurácia, nós utilizamos o plugin Akatama, que gerou uma matriz de confusão e possibilitou nós calcularmos a acurácia global e o índice kappa. Então, aqui, a tabela 2, nós trouxemos o índice kappa com um grau de acordo, então, nós consideramos a aceitabilidade dessa classificação superior a 0 a uma concordância moderada. Como resultados da aerofotogrametria, nós observamos principalmente o quê? Que o número de imagens capturadas está relacionado com uma área mapeada e também com o número de voos. Então, infelizmente,
o número de voo, a logística para a utilização da metodologia, ela é um pouco complicada, entretanto, com um voo, nós conseguimos mapear até aproximadamente 40 hectares, né? É complicada para a utilização no manejo, né? Em decorrência de a movimentação nesses ambientes ser feita somente através de canoa remo, então a gente não pode utilizar motor de polpa nem nada, então isso dificultou um pouco a utilização. Tá? O tempo de voo também, eles ficaram abaixo do limite, né, do máximo que colocaria em risco a autonomia do equipamento, então com uma média aí de 24 minutos. E um dos dados mais importantes está relacionado à resolução. Então, quando imagem de satélite, nós estamos falando em 30 metros de pixel de resolução espacial, aqui nós conseguimos atingir aproximadamente 4 centímetros. Então, uma imagem com uma resolução muito melhor que quando comparada à imagem de satélite. Então, nós consideramos bastante efetiva essa metodologia. Na figura 5, nós trouxemos o ortomosaico dos ambientes que foram mapeados, então, o Lago Gaudêncio, na a imagem B, o Canivete, imagem C, o Navalha 1, Navalha 2, o E, o Lago Marreca, o F, o Lago Sociedade, o G, amostras dos componentes da paisagem, água aberta, H, macrófita e I, floresta inundada. Aqui na figura 6 são os produtos, né, que nós utilizamos para realizar o treinamento. Então, a composição RGB de falsa cor na A. Aqui no B, na imagem B, nós temos um modelo digital de elevação, onde nós podemos observar que essas regiões mais esverdeadas, elas são as regiões mais baixas, né, então, relacionadas aqui aos lagos, e mais esbranquiçadas, a região de terra firme, onde não sofre influência aqui do pulso de inundação, né, da subida e descida da água. Aqui são os dois índices, no C, o índice de diferença normatizada da água, então todas essas partes que estão meio azuladas constam a presença de água, e no D, o índice de diferença normatizada da vegetação, que vai refletir aqui a intensidade da vegetação. Então, todos esses produtos foram utilizados para aprimorar ainda o método de treinamento para os classificadores. Com relação à classificação supervisionada, nós observamos aqui a acurácia global e o índice CAPRA para cada uma das metodologias, né? Esse o máxima verossemelhança, que ele está em inglês aqui, o SAM, que é o Spectral Angle Mapper, e o Rondon Forest também, que apresentou a melhor acurácia e o índice CAPRA. Então, para a gente representar isso visualmente, nós geramos essas imagens. Então, aqui nós temos a imagem da região classificada através do algoritmo Rondon Forest, que apresentou uma acurácia global de 93,7% e um índice CAPA de 0,92, considerado excelente. O algoritmo que teve pior acurácia foi o SAM, que apresentou uma acurácia global de 69,9% e o CAPA de 0,60. Apesar de ter sido considerado ter sido o pior de todos, ainda é uma acurácia considerável para as análises de sensoriamento remoto. O que nós observamos que para a região da várzea amazônica, né, nós observamos que esse algoritmo teve bastante dificuldade, principalmente em diferenciar macrófitas de floresta inundada. Então, a imagem deu esse aspecto mais pixelado, cheio de pontinhos aí, que destoa um pouco da imagem do Rondon Forest. E foi uma semelhança, a acurácia global de 74,8 e o índice CAPA de 0,66. Ele tem sido bem mediano aqui, a acurácia, ele ainda também confundiu um pouco de água aberta com macrófita, então foi uma das que baixou um pouco essa acurácia desse algoritmo. Como conclusão, nós temos que todos os algoritmos de classificação supervisionada tiveram bom desempenho. Entretanto, o Rondon Forest de imagem mostrou maior precisão estatística,
na coerência espacial das classes mapeadas. A utilização dos índices espectrais como NDWI e NDVI, dados auxiliares com modelo digital de campo, com imagens da aerofotogrametria de drones, eles potencializaram a acurácia dos colocadores. Então, nós esperamos que essa pesquisa ela corrobore com a ampliação do Centro de Censuramento Remoto para estudos em ambientes de várzea amazônica, e é isso. Nós chegamos ao terceiro capítulo. Esse capítulo ainda não foi submetido, mas nós temos a revista que nós pretendemos enviar, que é a Fishery Management Ecology. Então, o capítulo 3, ele tem como título Abundância de pirarucus, arapai-magigas em áreas de manejo comunitário, integrando os componentes da paisagem e o comportamento socioambiental das comunidades ribeirinhas. Isso atendendo ao objetivo específico número 3. Como introdução, nós observamos que na região amazônica, diversos estudos já relacionaram os componentes da paisagem, a diversidade de peixes e a abundância de populações. Então, nós temos o artigo do professor Carlos, que relacionou os componentes da paisagem a parâmetros de populações da ictiofauna. Também o estudo de Arantes e do Pereira, que até discente do programa, ele fez o trabalho de mestrado e também relacionou esses componentes da paisagem ao desembarque pesqueiro, eu acho que em 2 regiões, do Baixo Amazonas e na região de Manacapuru. Então, alguns trabalhos também já relacionaram a abundância do pirarucu a fatores ambientais, principalmente levando em consideração o volume de água, a profundidade do ambiente, a conectividade do lago e também a presença a área de macrófitas aquáticos. Um outro trabalho mais recente de Arantes, em 2022, ele relacionou essa abundância a fatores antropogênicos e avaliou 6 diretrizes, onde as 2 mais significativas para o estudo foram limites bem definidos e sanções graduais. Isso relacionando que essas diretrizes, elas aumentariam a abundância de pirarucu. Então, a nossa ideia surgiu de que nós observamos que nenhum estudo ele buscou integrar de forma simultânea essas 2 variáveis, que seriam a influência dos componentes da paisagem e variáveis socioambientais à abundância de pirarucu. Trazendo aqui na área de estudo, então, o Acordo de Pesca do Rio Copiá, ele é um acordo que possui 4 lagos de preservação, 6 lagos de manejo, 1 lago comercial e 4 lagos de subsistência. Já o Acordo de Pesca do Médio e Baixo Rio Copiá, ele possui 11 lagos de preservação, 21 lagos de manejo, 10 lagos comercial e 9 lagos de subsistência. Então, do total de 27 lagos das 2 áreas de acordo de pesca, nós excluímos 4 por ausência de dados de contagem. Então, nós trabalhamos apenas com 23 lagos de manejo que foram incluídos no nosso modelo. E aqui na tabela 1 nós temos listado o nome dos lagos, as coordenadas, a associação que faz a gestão e a área de cada lago. Como metodologia de censo populacional e dados de contagem. Então, essa é uma imagem do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no qual ele representa a metodologia de contagem sistematizada por Castelo em 2024. Então, esses ambientes aquáticos, eles são primeiro segmentados em unidades amostrais. Essas áreas, elas podem variar de 0,01 a 2 hectares, dependendo da dificuldade para se fazer a contagem do pirarucu, como a presença de vegetação flutuante ou em dias não muito favoráveis, com ventos fortes ou até mesmo chuva. Então, eles contabilizam durante 20 minutos o número de pirarucu que sobe à superfície da água para respirar. E esses pirarucus são classificados em indivíduos jovens, de 1 a 1,5 metro, e adultos com comprimento total superior a 1,5 metro. Aqui uma imagem que representa como que é realizada essa contagem. Então, cada pescador ali, já treinado na metodologia de contagem, ele fica fazendo suas anotações e suas observações durante 20 minutos. Os dados que nós utilizamos foram dados de contagem, né? Foram dados disponibilizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
né, a SEMA, que nos disponibilizou os dados dos anos de 2019 até 2023 e que foram utilizados no nosso trabalho. Aqui a metodologia para a estimativa de componentes da paisagem. Então, nós podemos observar que a metodologia ela foi baseada e validada no artigo número 2, do capítulo 2, uma pequena alteração que aí nós fizemos para os anos de 2019 e 2023. Nós já tínhamos determinado os componentes da paisagem, então água aberta, macrófita, floresta inundada e não inundada. Nós utilizamos o classificador que teve um nível de acurácia maior, que foi o Rondel Forest, também auxiliados com a acurácia, seguiu-se a mesma metodologia do capítulo 2, e também utilizamos uma área de influência em cada unidade amostral. Então, essa unidade amostral era representada pelo lago de manejo, no qual nós estabelecemos um buffer de 1.000 metros, certo? E classificamos esses componentes, identificamos esses componentes e quantificamos a área em hectares de cada componente da paisagem deles. Inicialmente, nós iríamos testar outros buffers de 500 e 5.000 metros. Entretanto, os buffers de 500 eram muito pequenos e muitos dos ambientes aquáticos dos lagos eles não ficariam bem representados, e os buffers maiores de 5.000 metros, eles ocasionavam muita sobreposição e nós poderíamos encontrar problemas com autocorrelação. Tá? Também utilizamos dados primários com a mesma metodologia empregada para o mapeamento aéreo com drone. Para a coleta dos dados socioambientais, ele seguiu a metodologia do capítulo 1, então, as discussões de campo, as entrevistas, né, com aplicação de questionário, banco de dados, a estatística descritiva, a tabela de cognição comparada, aqui a estatística descritiva para avaliar a aptidão agrícola, a tabela de cognição comparada para avaliar o conhecimento etno-ictiológico e o método de avaliação participativa para avaliar a gestão participativa das associações. Bom, como análise de dados, nós utilizamos, na verdade, um modelo linear generalizado misto, baseado em uma distribuição de probabilidade binomial negativa. Essa escolha ela se deu para lidar com problemas de superdispersão dos dados de contagem. Então, nós trabalhamos inicialmente com um modelo completo, levando em consideração como uma variável dependente a abundância de pirarucu, e como variáveis independentes, primeiro, os componentes da paisagem, então água aberta, macrófita, floresta inundada e não inundada, e as variáveis socioambientais, que foi gestão participativa, conhecimento etno-ictiológico e aptidão agrícola, tudo num modelo só. Para análise dos dados desse modelo inicial, ele foi submetido, né, à avaliação do nível de significância inicialmente, então só foram considerados e incluídos no modelo aquelas variáveis que tinham um nível de significância, e também pelo ACAIC. Então, quanto menor o valor de ACAIC foi usado como critério para a inclusão e exclusão dessas variáveis no modelo. A multicolinearidade ela foi avaliada através de uma matriz de correlação e também por dispersões gráficas. Nós observamos uma correlação muito alta entre as variáveis socioambientais, então, gestão participativa, conhecimento etiológico e aptidão agrícola. Então, aplicamos uma PCA, uma análise de componentes principais, para tentar, para resolver esse problema da correlação elevada. A homocedasticidade, nós avaliamos através do Brush-Pagan. Toda essa análise ela foi desenvolvida, ela foi realizada no RStudio através da utilização desses pacotes pré-estabelecidos para o R. Bom, como resultado do nosso trabalho, inicialmente nós observamos que entre 2019 e 2023 nós tivemos um aumento significativo
na abundância de pirarucu, no total de pirarucu recenseado. Então, teve um aumento aí de 130,5%, bem semelhante a alguns estudos já realizados para a região. Campos Silva e Pérez, da região do Juruá, observaram resultados bem parecidos, e Peterson e colaboradores na região do Purus também observaram um pouquinho menor, 77% de aumento, mas bem significativo. Aqui, alguns lagos com destaque também o aumento, nós avaliamos os 3 últimos anos. O Lago Preto teve um aumento de 28,6%, Lago Campina de 20,8%, o Lago Paroá de 14,8%, o Lago Félix de 20,3% e o Lago Cavaquinho de 34,7%. Como a figura 2, nós trazemos a classificação supervisionada, aqui agora foi utilizado o algoritmo Rondon Forest para os determinados anos dos dados de contagem, então de 2019 a 2023. Então, lá nós temos a classificação para 2019, o B, o ano de 2022, a classificação, o C, classificação do ano 2021, o D, classificação do ano 2022, e o E, a classificação para o ano de 2023. Entretanto, nós observamos que a presença significativa de nuvens, da cobertura de nuvens, apesar de nós tentarmos escolher as melhores imagens sem essa interferência, e essa interferência ela prejudicou principalmente nas unidades amostrais. Então, nós resolvemos excluir esses outros anos e trabalhar somente com o ano de 2020, no qual nós tivemos uma quase mínima interferência de nuvem. Bom, como resultado, nós observamos que o modelo GLMM, o modelo linear generalizado ajustado e mais robusto, ele incluiu apenas 3 componentes da paisagem, que foi água aberta, macrófilo e floresta inundada. Então, observando a significância para a floresta não inundada. E também observamos que a utilização do primeiro eixo da PCA, nós chamamos de PC1 social, derivado dessa combinação das variáveis socioambientais, gestão participativa, conhecimento étnico-teológico e aptidão agrícola. Nós observamos as cargas fatoriais, elas revelaram que gestão participativa e conhecimento étnico-teológico, eles apresentavam uma correlação negativa perfeita, com o eixo 1, de -1. Enquanto a aptidão agrícola teve a correlação positiva perfeita, mais positiva, com no sentido de +1. Então, também observamos uma correlação forte, moderada a forte, quanto com relação aos componentes da paisagem. Então, a maior que nós observamos aí foi água aberta e floresta inundada. Então, nós estabelecemos um limiar crítico para inclusão e exclusão dessas variáveis, que foi de 0,8. Então, essa correlação ela não foi superior a esse valor. Então, nós mantemos todas as variáveis ao modelo ajustado. O modelo ele apresentou um bom ajuste, então, o menor valor de ACAIC para essas variáveis, e incluiu um intercepto aleatório, que foi a área do lago, considerando que esses lagos eles tinham uma variação, uma diferença significativa entre eles, uma variação entre os ambientes avaliados. O pseudo-R, o resultado foi de 0,968, então o que isso indicou? Que mais de 95% da variação da abundância de pirarucu ela foi explicada pelo nosso modelo. Nosso modelo que incluiu a influência positiva associada à água aberta, a macrófita, floresta inundada, e a PC1 social, através dos componentes, das variáveis socioambientais que nós vamos apresentar a seguir. Então, a água aberta, então, ela está positivamente associada à área do ambiente e à profundidade da coluna d'água, E os estudos que já constam na literatura, eles observaram que a preferência do pirarucu por esses ambientes mais profundos e amplos, ele pode estar relacionado a casos extremos, principalmente no período de seca. Então, para evitar
ambientes que possam vir a ficar sem água ou uma redução da qualidade dos parâmetros limnológicos elevado, fazendo com que coloque em risco, né, a mortalidade desse animal. Então, os pirarucus preferem ambientes maiores, né, com maior área de água aberta. Também pode estar relacionado esse resultado com a maior disponibilidade de recursos alimentares, então seriam grandes áreas para forrageamento, onde seriam locais para alimentação do pirarucu, principalmente os adultos, então preferem ambientes com essas características. Entretanto, lagos de grande dimensão, eles poderiam dificultar as contagens, né, pois necessitariam de um número maior de pescadores treinados para aplicar a metodologia de contagem validada por Castelo. Já as macrófitas, também nós observamos na literatura uma relação direta entre o pirarucu e esses habitats, como restinga e chavascal, que eles seriam importantes para o ciclo de vida do pirarucu, principalmente para o ciclo reprodutivo. E também por ser considerado um animal carnívoro, né, um peixe carnívoro, muito dos itens alimentares, das presas do pirarucu, eles ficam nas proximidades das macrófitas ou abaixo do capim, né? Então, utilizando esses locais principalmente para alimentação e refúgio. Então, uma variável bastante significativa. A floresta inundada, já sabemos que o pirarucu ele explora bastante os diversos habitats da várzea, então, conforme o curso de inundação vai se desenvolvendo anualmente, ele vai utilizando, né, vai se deslocando lateralmente para os ambientes de floresta inundada, e conforme a seca vai avançando, ele vai retornando para o lago, e isso está muito relacionado ao seu ciclo reprodutivo. Esse pirarucu, ele acaba, como ele tem essa relação muito forte com o habitat, ele acaba se tornando uma espécie muito vulnerável a modificações da estrutura do ambiente. Então, né, hoje, com a supressão dessa vegetação, ela poderia colocar em risco a sobrevivência da espécie. Então, como a gente colocou, o deslocamento lateral, né, ele está muito relacionado a esse ciclo reprodutivo. Entretanto, a floresta não inundada, ela não apresentou um efeito significativo no nosso modelo, né, sugerindo aí uma relação limitada desse habitat com a dinâmica populacional da espécie. Também cabe salientar que a ausência dessa significância ela pode estar muito associada a fatores ambientais locais, que ainda necessitam de maior investigação. Apesar de no nosso modelo ela não ter sido significativa, pode ser que em futuros avaliações, novas pesquisas, eles podem associá-lo ao pirarucu. O perfil social ele teve um efeito significativo negativo. O que isso significa? Ele foi maior representado pela aptidão agrícola, então observou-se que quanto maior a aptidão agrícola, e essa refletida e caracterizada pela agricultura familiar, ou seja, quanto mais pescadores, atores sociais, na verdade, dessa associação desenvolve atividades agrícolas, menor é a abundância do pirarucu. O que já se vinha sendo discutido da relação do conhecimento tradicional desses pescadores, que é efetivo, a efetividade desse conhecimento no manejo comunitário do pirarucu, e que ele está relacionado diretamente ao conhecimento tradicional e à habilidade desses pescadores. Quanto mais pescador de carreira como atividade principal, maior seria o aumento da abundância de pirarucu. Também a participação, a organização e a participação das associações no processo, quanto maior seria aquele score, né, de avaliação, quanto mais dos atores sociais eles estão integrados, né, eles possuem o conhecimento sobre os procedimentos do manejo em si, maior seria a abundância do pirarucu. Bom, como conclusão desse capítulo, os componentes da paisagem, os aspectos socioambientais, eles influenciam significativamente a abundância do pirarucu nos lagos de manejo da várzea amazônica.
A integração entre a conservação de habitat de vaso e aspectos socioambientais das comunidades ribeirinhas ela é essencial para garantir a sustentabilidade da pesca manejada e a conservação da espécie. As flutuações anuais de abundância destacam a necessidade de monitoramento contínuo e ações integradas para minimizar o impacto e garantir os benefícios do manejo comunitário. Tendo como considerações finais a nossa tese, ela buscou integrar o comportamento socioambiental das comunidades e os componentes da paisagem, para compreender os fatores que influenciam a abundância do pirarucu em áreas de manejo comunitário em ambientes de várzea amazônica. Essa pesquisa ela contribuiu significativamente para o avanço do conhecimento sobre o manejo comunitário de recursos pesqueiros na Amazônia, em especial para o manejo sustentável do pirarucu. O que nós deixamos como recomendação é que o macrozoneamento participativo dos lagos, ele leve em consideração as características ambientais, principalmente dando ênfase aos componentes da paisagem e também a aspectos socioambientais. Então, a escolha daqueles lagos, as suas categorias, muito pautada nas características ambientais e também dos aspectos socioambientais das comunidades. É importante a capacitação continuada das comunidades ribeirinhas, principalmente para atender o fortalecimento institucional das associações locais, né, e que são essenciais para a consolidação do manejo sustentável do pirarucu. Também vemos que é importante a implementação de políticas públicas que incentivem o manejo comunitário e assegurem recursos necessários para o sistema de vigilância e monitoramento, esses considerados momentos chaves no processo, né, de gestão do recurso pesqueiro, e minimizando, assim, erros de contagem, garantindo a integridade dos dados disponibilizados, né? Quanto mais segurança nós temos nesses dados, mais ações direcionadas e mais norteadas nós conseguimos pleitear a longo prazo. Então, os resultados dessa tese, eles possam subsidiar futuras pesquisas, implementação de novas áreas de manejo e a formulação de políticas públicas voltadas principalmente para a gestão participativa e a conservação dos recursos pesqueiros. Essas foram as referências que nós utilizamos nessa apresentação. Queria utilizar os minutinhos que nós temos para agradecer. Então, a princípio, queria agradecer a Universidade Federal do Amazonas pela possibilidade, né, de desenvolver essa atividade, principalmente o programa de pós-graduação, o PPG Carp, e eu destaco em nome aí da professora Kédia e do professor Carlos, e de todos os outros professores que, durante a formação, contribuíram significativamente, né, para a formação de muitos alunos e também desse trabalho. O IFAM, que aí é a minha segunda casa, também estendo meus agradecimentos a todos os colegas, parceiros, né, a direção, que sempre apoiou essas ações. Então, nós tentamos levar um pouco da pesquisa, né, desenvolvimento da pesquisa para as comunidades locais, então, isso é muito satisfatório para a gente. Agradecer imensamente à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, porque foi quem custeou essa pesquisa, né? Sem ela, nós não conseguiríamos desenvolver nada do que foi proposto inicialmente, nem as ações que nós desenvolvemos. Então, foi através desses dois projetos, esses dois editais, são projetos que já foram concluídos, que é o Manejo Comunitário do Pirarucu, Base para Inovação e Desenvolvimento Socioeconômico, foi o edital 08 do PROSPAN, e a continuidade do projeto foi o Manejo Comunitário do Pirarucu, Base para Desenvolvimento Econômico e Conservação Ambiental no Médio Solimões, foi o edital 009 do PNF. Queria também agradecer a todos os comunitários, comunidades e equipe, né, que sempre nos apoiou, tanto nos projetos como no desenvolvimento dessa tese, né, dizer que os nossos encontros eles foram muito gratificantes, a gente pôde trocar muita experiência durante todos esses, basicamente, 4 anos que nós realizamos as coletas para essas comunidades. Então, no mais, o meu obrigado e fico à disposição da banca para algum questionamento e esclarecimento. Obrigada, Jean.